falar de um assunto que para algumas pessoas, e até anos atrás, pensava que era utilizado apenas para quem trabalha com a voz, como é o nosso caso aqui na comunicação, ou professores. Mas sabemos que a importância da oratória para qualquer segmento profissional e até social faz toda a diferença. E é isso que eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente agora, professor. A oratória, ela é fundamental, né? Exatamente, Simone. Antigamente você tinha realmente essa ideia que a oratória era necessária, traduzindo a ideia de oratória como a arte do bem falar, né? Oratória seria a arte de falar bem e convencer os outros das suas ideias através das palavras. Então as pessoas achavam que isso era necessário apenas para professores, para palestrantes, para políticos, mas hoje no mercado que nós vivemos competitivo, falar bem é a melhor maneira de você fazer propaganda de si mesmo, de você mostrar que sabe, que é competente com sutileza. Quem fala bem parece que libera, parece que consegue agregar em torno de si, que é mais competente, que entende do assunto, vende uma ideia muito mais eficiente e completa do que os que não falam bem. Né? E é muito normal, Simone, você ver pessoas que têm muita qualidade, têm muita competência, mas ninguém sabe do que essas pessoas são capazes. Você que está nos ouvindo, quantas vezes você ficou pensando em dizer alguma coisa em uma reunião e por várias razões, muitas vezes por timidez, você ficou calado? E alguém abre a boca e diz tudo que estava na sua cabeça. Já aconteceu certamente com você. E aquela pessoa que falou sai como uma pessoa que é valorizada, que é lembrada, e você sai sem ninguém perceber que você esteve ali. São muitas pessoas que têm muita competência, Simone, e que não aparecem para o mercado porque não conseguem falar, não conseguem se expressar bem. E são superadas, são passadas na frente por outras que têm menos capacidade, mas que fazem mais marketing de si mesmo. Olha, bem importante isso que o senhor fala. Agora, tem uma dúvida também que as pessoas têm sobre o falar bem. Porque no imaginário coletivo, algumas pessoas acham que o falar bem é aquela pessoa que consegue atingir o maior número de pessoas, um grande número de massa. E a gente sabe que não é bem por aí, né, professor? Eu gostaria que o senhor pudesse trazer aqui alguns exemplos e alguns tópicos do que é o falar bem. Essa é uma pergunta fantástica, Simone. Dentro do nosso conceito de oratória que nós usamos no IAP, o conceito é que a oratória é uma arte. Arte porque pode e deve ser aprendida. Arte porque pode melhorar cada vez mais que você treine. É uma arte de falar em público. E nesse ponto, a palavra público realmente é entendida por pessoas imaginando plateias numerosas, imaginando muitas pessoas sentadas e você em pé falando. Mas quando você vai ser entrevistado para o emprego, às vezes tem uma pessoa ou duas. Se você impressionar essas pessoas, ela contrata você. Se outras pessoas impressionarem elas melhor do que você, elas são contratadas no seu lugar. Quando você vai visitar um cliente, quando você está social ou profissionalmente atuando, falando a partir de uma pessoa, a oratória vai estar ali do seu lado para te ajudar a ser mais destacado, a aparecer mais diante dos demais que não falam tão bem. Porque a arte do bem falar, quem fala bem é mais lembrado, faz você ficar mais na mente das outras pessoas. Isso começa a partir de uma única pessoa recebendo a sua mensagem, Simone. Olha, para aquelas pessoas, professor Abelardo, que precisam, né, realizar apresentações, sejam em ambientes escolares ou até mesmo num ambiente profissional, né, junto aos seus colegas de trabalho, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente algumas dicas de como bem falar, de como ter uma oratória que possa atingir o seu público-alvo e ser lembrado como o senhor bem falou. Claro, a oratória, a arte do bem falar, é considerado hoje, Simone, o medo mais comum a todas as pessoas no mundo. É impressionante como as pessoas têm receio de se levantar, ficar na frente das outras pessoas, onde viram o alvo de todas as pessoas e como elas se sentem mal nessas situações. A gente tem várias razões para explicar isso, mas muitas pessoas
elas, por causa desses receios, elas evitam estar se expressando bem, evitam estar aparecendo diante das outras pessoas. Isso faz com que a gente ache que para falar bem, tem que se sentir bem. Porque é dessa forma que nós julgamos nossas apresentações desde quando nós somos pequenininhos. Desde quando nós somos pequenos, a gente associa a ideia que quando a gente se sente bem, o trabalho foi bom. E quando a gente não se sente bem, o trabalho não foi bom. Então a gente cresce e continua sem saber como pode avaliar o nosso trabalho dentro de parâmetros válidos. É isso, Simone, que um bom curso de oratória faz com a pessoa. Ela vai poder dar para a pessoa condições de saber o que tem que fazer e avaliar o que está fazendo dentro desses parâmetros válidos. Um bom curso de oratória, ele molda a pessoa. Trabalhando individualmente com turmas pequenas, a gente tem condições de identificar as potencialidades e dificuldades para poder trazer para a pessoa soluções para que ela fale bem. E dentro do IAP, Simone, o que a gente percebe das pessoas é que existe uma dificuldade muito grande com as mãos. Você que está nos ouvindo, cuidado com as suas mãos quando você for falar. É muito normal as pessoas expressarem nervosismo com as mãos, esfregando as mãos continuamente, brincando com dedos, brincando às vezes com caneta, se distraindo e distraindo o auditório. Cuidado para não prender os gestos. O gesto preso, ele faz com que você perca muito da sua expressividade verbal. As mãos ajudam a passar a mensagem, mas cuidado para não gesticular em excesso. Muito cuidado também na questão da postura. É muito fácil, Simone, jogar nervosismo para os pés. Passar muito da nossa energia nervosa para a nossa movimentação. E as pessoas ficam andando de um lado para o outro sem parar. Quantas vezes você que está nos ouvindo já viu pessoas falando para vocês e essas pessoas ficam balançando de um lado para o outro, ficam dando pulinhos? Isso atrapalha muito a sua comunicação. Cuidado para não se censurar diante das pessoas. É muito fácil a gente jogar no nosso semblante repreensões a nós mesmos. Muitas pessoas se sentem como um livro aberto. E na hora que se sentem como um livro aberto, tem a ideia que todos estão percebendo o que ela está sentindo. E não acontece assim. É impressionante como o público vê muito menos do que nós estamos sentindo. Então, o segredo, Simone, não é perder o medo de falar em público, mas sim aprender a controlar esse sentimento, sabendo o que se está fazendo e, como disse, falar dentro de parâmetros corretos. É isso que um bom curso de oratória faz para quem participa dele. Professor Abelardo Borba, muito obrigada em sua atenção em falar conosco, falando de um tema tão importante, oratória, o saber bem falar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição, Simone. Foi um prazer voltar ao seu programa e esperamos em breve poder dar mais dicas de oratória para você aí, ouvinte da Rádio Globo, no programa Café das 6. Um grande abraço, Simone. Forte abraço, professor.